Hoje eu vou falar um pouco sobre qual que eu acho que é o paradigma ideal para um júnior de utilização de IA no dia a dia. Você pode utilizar IA para escrever seu código de diversas maneiras diferentes, né? O processo de criar uma nova feature tem várias etapas. Um exemplo de etapa pode ser logo no começo, quando você precisa fazer o discovering da feature em si. Então você precisa entender quais são as implicações dessa determinada funcionalidade que você pretende adicionar no sistema, quais são as funcionalidades existentes que são similares e qual é a mudança de arquitetura que vai ser necessária para você acomodar essa nova mudança. Esse processo de discovery pode ser utilizado com inteligência artificial, principalmente se você tiver numa codebase muito grande e você precisar de ajuda para entender alguns aspectos do código. E ela também pode ser usada para escrever testes ou até mesmo no final corrigir problemas que a sua implementação acarretou. Então, sei lá, quebrou alguns testes ou algo do tipo. Já faz um tempo que eu tenho tentado entender qual a melhor etapa do processo que eu posso utilizar a inteligência artificial de forma com que não prejudique o meu aprendizado. E acho que eu consegui entender bem, principalmente conversando com pessoas mais experientes, CTOs, enfim, qual seria o equilíbrio ideal de utilização no dia a dia, né? O ganho de tempo de utilizar uma inteligência artificial é muito grande. A conclusão que eu cheguei é que você não deve utilizar a IA para substituir fontes primárias. O que são fontes primárias? Fontes primárias são livros, artigos, mentores, como eu coloquei aqui, cursos também, mas com ressalvas, né? A ideia de um curso é que ele consiga pegar uma fonte primária e sumarizar para você em pontos mais relevantes para que você consiga avançar mais rápido, né? Muita gente não utiliza livros por conta de tempo, porque livros geralmente levam um tempo a mais para você seguir. Pelo menos isso é o que eu achava, até eu começar a aprender com livros e perceber que às vezes é muito mais rápido você utilizar um livro do que você assistir um curso. Pode ser que você lendo o livro ali, você consiga identificar quais são as partes mais relevantes para você no momento, mas isso só vem com experiência, né? Por isso muitos iniciantes optam por seguir com cursos. Atualmente, eu tenho sido muito fã de usar livros para aprender coisas, aprender programação. Por exemplo, utilizar o livro The Rush Programming Language, acho que é um livro excelente que eu estou utilizando recentemente. Também estou lendo um livro de design de software, que é A Philosophy of Software Design, que é muito bom também. Então, estou gostando bastante de aprender com livros atualmente. Então, livros eles vão te ensinar sobre arquitetura, design patterns, melhores práticas, diversos conceitos úteis, entendimento de complexidade e muitas outras coisas, né? Mas basicamente a ideia é que você tenha fontes que te ajudem a pensar. A ideia é que você guie a inteligência artificial como output e que toda a parte de pensamento, de boas práticas, de padrões, venha todo de você. Claro que você pode usar IA como um rubber duck para tirar dúvidas, esse tipo de coisa, mas toda a parte de pensamento lógico deve vir de você. Código é descartável. Pensamento não. Então, um erro que eu cometi bastante no começo é de delegar essa parte de pensamento que eu mencionei no começo e você fazer o discovery de uma feature para IA. Eu achei que estava aprendendo dessa forma, mas na verdade, não. A ideia é que você tenha todo esse esforço cognitivo no começo e aí você pode confirmar com a IA, pedir sugestões, esse tipo de coisa, claro, mas você não deve delegar o seu pensamento sobre essas coisas para a inteligência artificial. E a parte de repetição também. Eu mencionei que uma outra forma de utilizar IA é você escrever testes utilizando IA. Para quem já é mais experiente, beleza, isso pode ser super útil, super rápido, mas para quem é iniciante pode ser um erro, porque escrever testes é algo que geralmente iniciantes evitam, e eu também cometi bastante esse erro, mas é muito importante que você saiba escrever testes, é muito importante que você tenha toda a mentalidade de escrita de testes na sua mente. E aí, se você escreve dois testes e pede a IA para automatizar isso para você, você não vai estar fazendo esse processo de repetição, esforço cognitivo. Você deve automatizar todo esse processo somente quando você tiver certeza de que você sabe fazer aquilo de cabeça e você consegue escrever do zero sem precisar ver coisa no Google, algo do tipo. Essa é a minha opinião de como a IA pode ser utilizada de forma excelente por desenvolvedores júniores, só seguindo esses dois princípios. Eu acho que já é uma mudança de paradigma excelente que vai ser muito bom para qualquer um no longo prazo. Esse foi o meu vídeo, vou voltar a postar com maior frequência aqui esse ano. Se você tem interesse em falar sobre programação e você está no começo da sua carreira, eu acho que é um canal excelente para você. Então, é isso aí. Falou!